Você já se perguntou, será que eu fiz um bom negócio? Seja você quando estava na posição de um cliente, ou seja quando você estava na posição de empreendedor, profissional liberal, empresário, nesse vídeo eu vou te contar 3 sinais que demonstram se você fez ou não um bom negócio. E o último é o que vai trazer clareza do que você deve usar como princípio em todas as suas negociações a partir de agora. E entender que isso aqui que eu vou te contar não é apenas para analisar negociações passadas, mas também para você nortear as suas negociações futuras. Porque isso aqui vai fazer com que você leve os seus resultados a um outro nível quando você age com intencionalidade, quando você age com clareza. Parar de fazer as coisas com a mentalidade errada, da forma errada e esperando resultados diferentes. Isso sim é que não vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro ponto então, entender que isso aqui serve para analisar questões passadas e serve também para você nortear suas negociações futuras, mas também serve para você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e não só quando você estiver comprando alguma coisa como cliente, mas também, talvez você não saiba, ou talvez não tenha percebido, mas você vende o tempo inteiro, você vende o tempo todo, você negocia o tempo todo. Até numa situação, por exemplo, vamos pelo profissional primeiro. Primeiro no profissional, se você só vende cedendo o desconto que o cliente pede, quem vendeu foi ele, não foi você. Porque ele te vendeu a ideia que a única forma de fechar negócio seria dando desconto. Caiu ficha aí? Ou então, como cliente, quando você vai consumir algo, ou então como na tua vida pessoal, quando você convence o seu marido a jantar pizza ao invés de comida japonesa, significa que você negociou com ele, você convenceu, você vendeu a ideia de comer aquilo que ele queria, que você queria, era muito melhor. Faz sentido para você? Então aqui estou te falando de forma breve, trazendo para você essa clareza do que você deve ter em mente na hora de negociar. E que sim, você já negocia o tempo todo, você só não sabia disso e não fazia isso de forma consciente, tá? Vou pegar aqui meu iPad para olhar os 3 sinais que eu anotei para vocês assim, ó, de forma objetiva, para ser fundamental para você aplicar nos seus negócios, tá? Bom, primeira coisa, primeiro critério, primeiro sinal. Foi sensata essa negociação? Então você fez a negociação ou vai fazer uma proposta, se pergunte, é sensato isso? Como assim, Cal? Como é que eu vou descobrir se é sensato ou não? Não é muito subjetivo? Depende. Se você estivesse no lugar do outro, você aceitaria? Se você falar que não, é porque você ia se sentir lesado. E a outra parte, provavelmente, se não está se sentindo agora, em algum momento vai se sentir lesado. E isso não foi uma boa negociação. E você vai entender por quê, principalmente no último critério, tá? Entender que quando você faz uma negociação, que mesmo que você saiba que não é sensata, nesse critério que eu te falei, e mesmo assim você está com uma mentalidade de escassez e nada empreendedora, porque você só está pensando a curto prazo. Você só está pensando, mas eu ganhei. Primeiro que isso é ego, né? Mas também você está pensando a curto prazo naquela venda, sendo que você não sabe o poder que um relacionamento e networking tem. E vai te trazer muito mais ganhos e muito maiores se você valorizar aquela relação. Entende? E a pessoa se sentir lesada, uma hora essa conta também vai chegar. Faz sentido para você? Então, primeiro ponto, pensar. Foi sensato? Eu no lugar do outro faria sentido? Eu aceitaria? Foi justa essa troca? Pensa nisso. Anota, tá? E pensa nisso. Segunda situação. Inclusive, antes de eu te contar o segundo sinal, escreve aqui embaixo para mim. Qual foi a pior situação ou a melhor negociação que você já teve em uma negociação, tá? Bom, vamos lá. Segundo item. Foi eficiente? Essa negociação, ela foi eficiente? Porque eu não sei se você sabe, mas para uma negociação precisa de 3 critérios. O teu interesse naquilo, senão não faz sentido. Um problema a ser resolvido, certo? E um desejo a ser alcançado. Se não tem um problema, não tem negociação, ok? O
que acontece? Se você falou e não negociou, não resolveu o problema, foi uma briga de egos. Eu quero que você entenda que uma negociação não é um contra o outro não precisa perder para você ganhar, de forma alguma. Inclusive, o primeiro princípio que eu ensino para os meus alunos, para os meus mentorados, é a mentalidade de ganha-ganha. O outro não precisa perder para você ganhar. Então, se você ficou discutindo o ego e não resolveu o problema, não foi uma boa negociação, ok? Então, analise isso. Eu até anotei aqui, 2 obstáculos muito importantes e que normalmente impedem uma boa negociação, que é inflexibilidade e essa mentalidade. Essa mentalidade a curto prazo, essa mentalidade nada empreendedora, essa mentalidade de escassez. E o terceiro sinal, que é o último e muito importante, e você vai entender o quanto isso também tem a ver com os sinais anteriores. Manteve o relacionamento? Ou você ganhou aquele valor ali, ok, show de bola, e depois, e aí? O que aconteceu? Não adianta você negociar e pensar a curto prazo, ter uma pessoa falando mal de você, do teu produto, da tua marca, do teu serviço, do teu atendimento. Não adianta você pensar só assim, tá? Porque você não sabe o poder que um relacionamento, que um networking tem, que um poder de uma indicação tem. Porque o melhor vendedor não é aquele que, do teu produto ou serviço, não é aquele que bateu a tua meta. É sim, quem é o teu cliente. O teu cliente ele não só vai falar bem de você, ele conhece a experiência, então ele vai falar bem para quem também vai gostar daquela experiência, para quem também é teu cliente ideal, para quem também busca as mesmas características. Então pare de pensar a curto prazo se esse é seu caso. Então analise, manteve o relacionamento? E se você olhar para trás e ver que algumas negociações esse relacionamento não continuou, faça uma lista. O que você identificou de erro? Qual foi o aspecto? O que deveria ser diferente? Tá? Então, vou repetir. Foi sensato? Foi eficiente? Resolveu o problema? Manteve o relacionamento? Se você seguir esses 3 critérios a partir de hoje nas suas negociações, não tem como dar errado. E aí sim, com esses princípios, com esses fundamentos enraizados em você, a gente consegue falar de técnica de negociação e vai para um próximo nível. Então escreve aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo, qual ficha caiu, o que você analisou, qual foi a tua pior negociação ou tua melhor, para que a gente possa compartilhar também essas ideias, trocar um com o outro e eu entender o que foi esse vídeo para você, ok? Então, escreve aqui para mim, coloque isso em prática e até o próximo vídeo.